Olá, meus amores! Tia Lorena mais uma vez gravando aula de matemática. Lembrando que a gente vai continuar com operações com frações. Aula anterior a gente viu adições de frações e subtrações com frações e denominadores diferentes. Hoje a gente vai ver multiplicação e divisão. Ai, tia Lorena, é muito difícil. É não, gente. Vocês até já viram nos livros anteriores, né, no livro 2, e o livro 3 está só reforçando, certo? Então eu vou estar recapitulando o que eu já falei, ok? Por favor, se tiver alguma observação, você faça aí anotações no seu livro, no seu caderno, para melhor resolução da atividade. Tudo bem? Vamos lá começar? Meus amores, vamos começar hoje na página 112. Agora que você já relembrou como adicionar e subtrair frações, vamos rever como podemos multiplicar frações. Vamos calcular 1/3 vezes 1/4. Nesse caso, vamos calcular 1/3 da fração de 1/4. Tia, como é que eu faço o cálculo de fração? Gente, multiplico os numeradores, multiplico os denominadores. De cara, quanto é que vai dar 1/3 vezes 1/4? 1 vezes 1, 1. 3 vezes 4, 12. Então, a multiplicação, eu sempre multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. Vamos agora para o que está dizendo aqui embaixo. Essa multiplicação pode ser representada da seguinte maneira. Representação da fração 1/4 e dividimos em 3 partes. Aqui está mostrando na parte de desenho, tá? Aqui eu tenho 1/4, pintou 1 e eu tenho 4 partes. Aqui eu também tenho a fração, o mesmo desenho, porém dividido em 3 partes, tá? Onde eu pintei 3. Como estamos calculando 1/3, pegamos apenas um pedaço da parte laranja, ó. Um pedaço da parte laranja. Isso aqui, gente, é através de desenho, mas como você já sabe calcular daquele jeito, é só a forma para você saber. Observe que o pedaço destacado é 1/12 do todo. Ou seja, tia Lorena, me explica melhor. Como aqui eu já tenho 1/3, né? O que eu fiz aqui? Eu peguei 1 e já está dividido em 3 partes. Então, o resultado final é essa parte aqui. 1 pintado e 12 partes. Por isso que ficou 1/12. Continuando, veja como obtemos a resolução por meio de desenho, você já viu lá. No entanto, às vezes isso pode ser trabalhoso. Desenhar ainda vai contar, né? Sendo assim, para encontrarmos o mesmo valor, podemos calcular do jeito que a tia Lorena fez. Multiplica os numeradores, multiplica os denominadores, ok? Deu 1/12. Isso nos permite que a regra para a multiplicação dos numeradores é multiplicar os numeradores e os denominadores entre si. Vocês já sabem porque vocês já fizeram. Aqui eu tenho exemplos, né? Ó, 2 vezes 5, eu não preciso repetir porque eu já sei. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 7, 35. Aqui embaixo, 6 vezes 9, 54. 11 vezes 5, 55. Tem aí o RA, né? Tia Lorena, o que diz o RA? O RA é da divisão. Vala, tia Lorena. Da multiplicação a senhora já vai para a divisão? Já sim, você vai ver que também é super fácil. Tem aquela regrinha. Que regrinha é essa? Repete a primeira, troca o sinal por vezes e inverte a segunda. Vamos lá. No caso da divisão, a regra será um pouco diferente. Para exemplificar essa operação, observe a situação a seguir. Quantas vezes 1/4 cabe em 1/2? Fala, tia Lorena, como é que eu vou fazer? Vamos ver primeiro por meio de desenho. Representamos as frações do meio quadro. 1/2, 1/4. Até aqui tudo bem, né? 1/4 aqui, ó, e eu vou dividir em 1/2. Vocês observam que é a mesma figura. E eu apenas tracei no meio, né? Eu dividi, ok? Continuando. Podemos observar que 1/4 cabe 2 vezes em 1/2. 1/4 cabe 2 vezes em 1/2. A situação pode ser escrita dessa forma. Olha a divisão. Por que deu 2, tia Lorena? Eu não entendi em forma de desenho, não. Vamos fazer da forma que a tia Lorena disse. Repete a primeira, ó. Troca o sinal por vezes e inverte a segunda. Tudo bem? 1 vezes 4, 4. 2 vezes 2, 4. Não é assim? Eu fiz o quê, tia Lorena? Eu só multipliquei. Agora a gente vai ver aqui quanto é que dá. Presta atenção, gente. Aqui 1/2 dividido por 1/4 igual a 2. Vamos ver por que deu isso.
Observe que para encontrarmos o melhor resultado, é possível transformar a divisão em uma multiplicação. Para isso, devemos, pegue aí o seu lápis, sua caneta, seu marcador e grife, repetir a primeira fração e multiplicá-lo pelo inverso da segunda. Repete a primeira, troca o sinal por vezes, inverte a segunda. Outra vez, repete a primeira, troca o sinal por vezes, inverte a segunda. Aí eu tenho aqui embaixo, ó. Vamos ver o que eu fiz. Repete a primeira, troca o sinal por vezes e inverte a segunda. Como é que inverte? O 4 vem para cima e 1 embaixo. E agora eu vou multiplicar. 4, 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2, 2. Certo? Isso aqui é a divisão. Multiplicação, você já sabe que multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Divisão, repete a primeira, troca o sinal por vezes, inverte a segunda. Agora a gente vai colocar em prática. Vamos ver o exemplo que tem aqui embaixo, gente. A regra para a divisão de fração é multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Você já sabe disso, que a tia Lorena já falou. Olha aqui o exemplo. Tenho aqui a fração, repeti a primeira, troquei o sinal por vezes, inverti a segunda. Ó. 2 vezes 4, 8, 3 vezes 5, 15. Quando der para dividir, eu divido, mas quando não der, termina aqui a fração. Logo aqui embaixo, repito a primeira, troco o sinal por vezes e invisto a segunda. Só tem isso, eu não vou também me confundir. Mão na massa, vamos para o mão na massa, porque você vai colocar em prática, tá? Lembrando que aqui eu vou passar só essa primeira questão e depois você vai fazer o FA. Tudo bem? O FA também vai estar fazendo a resolução do que você já viu. Vamos só explicar isso aqui. Resolva as questões a seguir. A metade de 1 litro de leite, usei 1/4. Como é a metade? 1/2. 1/2, usei, né, ó, 3/4. Que fração do litro de leite usei? Tia Lorena, como é que eu vou fazer? Eu vou dividir, você já sabe. E como é que eu faço divisão de fração? Repito a primeira, troco o sinal, invirto a segunda. Meus amores, super fácil. Você não tem dúvida, né? Aqui eu tenho divisão de frações no RA, eu quero que você faça, tá? Coloque lá no seu aplicativo que vai dar tudo certo. Não precisa ter dúvida. Se tem dúvida, volta o vídeo, vê o que a tia Lorena já falou, né? Dá para você dar uma pausa, tá copiando o que eu falei, porque tem total informação. Pode estar anotando no livro, pode estar anotando perto da atividade, porque tudo fica fácil, né? Tudo se transforma bem mais fácil quando eu pratico. Então, multiplicação de fração e divisão, elas se encontram. Uma necessita da outra. Por quê? Porque na multiplicação eu já sei que eu multiplico de cima, multiplico de baixo. Tudo bem. Quando eu vou para a divisão, eu vou transformar em uma multiplicação. E como é que eu transformo, tia Lorena? Eu repito a primeira, cadê a divisão aqui? Pronto. Eu repito a primeira, troco o sinal por vezes e faço pelo inverso da segunda. Então, eu vou também transformar em uma divisão. Não precisa você ter pressa de terminar, tá certo? Se tiver dúvidas, né? Você sabe onde me encontrar, sabe onde me perguntar. Você já sabe que aqui é uma questão só de pensar. Observe os modelos, e aí eu espero que vocês tenham entendido direitinho, né? Se tiver dúvida, sabe onde é que a tia Lorena tá? A tia Lorena também está aqui para ajudar. E matemática não tem segredo, é só praticar. Meus amores, nossa aula termina e a gente continua na próxima aula.